Pessoal, vamos agora para a nossa aula 2 de espécies tributárias e vamos começar a falar sobre a espécie tributária mais conhecida, que é o imposto, tá? É importante que vocês peguem o CTN para acompanhar bem a nossa explicação, tá? O imposto, a gente começa dizendo que o imposto é a única espécie tributária não vinculada, tá? É o tributo não vinculado que a gente tem das 5 espécies, é o imposto, tá? Não vinculado a quê? O imposto, o fato gerador do imposto, ou seja, o motivo pelo qual o imposto surge, não está adstrito a nenhuma atividade estatal específica. Ou seja, quando você paga o imposto, você não está pagando o imposto para uma determinada situação, tá? O Estado ele não tem uma obrigação de te dar em contraprestação ao pagamento do imposto que você fez algo em específico. Então, não é vinculado, repito, à atividade estatal específica. Essa noção, esse conceito de tributo não vinculado, eu não vou dizer nem de conceito, mas essa noção de tributo não vinculado está no artigo 16 do CTN, que eu vou ler para vocês aqui, tá? Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, tá? Então, a gente começa falando do imposto nesse sentido, de que é um tributo não vinculado, que é um tributo que não tem, cuja obrigação gera um fato gerador que não tem qualquer vinculação a uma atividade estatal específica. Tá bom, pessoal? Beleza. Aí o artigo 167 da Constituição Federal traz o princípio da não afetação. É interessante que a gente dê uma olhada nisso, tá? Por se tratarem os tributos não vinculados, em regra, o produto final de sua arrecadação não é destinado especificamente a qualquer setor, isto é, não sofre afetação, com exceção dos percentuais necessários aplicados à saúde, à educação e realização de atividades administrativas tributárias conforme disposto na Carta Magna. Esse foi um comentário que eu escrevi aqui de um material que eu ainda vou mandar para vocês, tá? Mas o artigo 167, inciso 4, que é o que nos interessa da Constituição, diz o seguinte: caput do artigo: são vedados, são proibidos, tá? Aí vem, inciso 4, a vinculação de receita de imposto, de impostos a órgãos, fundo ou despesas, ressalvadas a repartição do produto de arrecadação dos impostos, que se refere aos artigos 158 e 159, e a destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento de ensino e para a realização de atividades de administração tributária. Então, a ideia continua aquela mesma, de que o produto do imposto, ou seja, nem o fato gerador do imposto e nem muito menos o produto da arrecadação do imposto pode ser destinado a uma atividade estatal específica, pode ser afetado, tá? Pode ser vinculado. A não ser nos casos previstos pela própria Constituição de repartição de receita, de tributo, tá? E também quando houver afetação de parte da arrecadação do imposto para a saúde, para atividades de ensino e para a administração tributária. Mas, no geral, o imposto é tributo, vou insistir, vou falar pela enésima vez, não vinculado. Muito bem. O imposto, ele precisa observar a chamada capacidade contributiva. Está lá aquele princípio que a gente falou nas nossas aulas ainda presenciais, tá? Falando da capacidade contributiva, o princípio que está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. E esse princípio, ele até foi estendido pelo Supremo Tribunal Federal a todas as espécies tributárias, porque o texto constitucional, conforme a gente falou lá na aula presencial,
diz o seguinte: sempre que possível os impostos terão caráter pessoal, né? Enfim, na verdade não só os impostos têm que seguir ou têm que obedecer o princípio da capacidade contributiva, mas todos os tributos, tá? Desde que seja possível. A gente falou também dessa questão da possibilidade, porque apesar de ser um princípio constitucional e que deveria ser aplicado em todos os casos, a nossa sistemática tributária, por ser muito complicada e por prever os chamados tributos indiretos, faz com que em algumas situações não haja condições de se aplicar a capacidade contributiva. Repito, nós explicamos isso bem e não vamos voltar a esse assunto, até porque a aula é compilada de forma muito curta, tá? Então, para os tributos diretos, para os impostos diretos, a exemplo do imposto sobre a renda, do IPTU, do IPVA, é possível a aplicação da capacidade contributiva. Por quê? Porque o sujeito que paga o tributo é o mesmo sujeito que a lei determina que pague. Tá? O sujeito de direito é o mesmo sujeito de fato, é o mesmo sujeito que sente a repercussão econômica do tributo. Ou seja, a lei manda que fulano pague e vai ser fulano que vai sentir no bolso, o próprio fulano que vai sentir no bolso a repercussão econômica do tributo. Então esse é um tributo direto, esse é um imposto, no caso, a gente está falando de imposto, é um imposto direto, tá? Onde haja coincidência entre o sujeito de direito, o sujeito de iure e o sujeito de fato, no que diz respeito ao pagamento de tributo, a obrigação de pagar tributo. Já o tributo indireto, e aqui a gente está falando de imposto, o imposto indireto, no caso, vai haver uma dissociação, uma segregação entre aquele que a lei manda pagar e aquele que verdadeiramente paga na prática, tá? É o caso do ICMS. Vamos imaginar que a lei determine que o vendedor do produto, tá? O lojista, por exemplo, ele seja o responsável pelo pagamento do ICMS. A lei determina, ele é o sujeito de direito, mas o que é que ele faz? Ele embute o valor do ICMS no preço da mercadoria. E aí quem é que vai pagar de fato? Quem é que vai sentir de fato o peso econômico do ICMS? O consumidor. Então, nesse caso, há uma dissociação entre aquele que a lei manda pagar e aquele que a lei verdadeiramente paga, tá? Então, o imposto direto e o imposto indireto é definido dessa maneira. E falando do princípio da capacidade contributiva, é sempre que possível ele é aplicado justamente por isso. Porque quando o imposto é indireto, tá, não se tem como se aplicar o princípio da capacidade contributiva. Tá ok, pessoal? Muito bem. Agora um ponto de fundamental importância para a gente arrematar essa questão dos impostos é o fato gerador, tá? Normalmente o fato gerador do imposto ele prevê uma ação do contribuinte. Ele prevê o contribuinte como aquele que se mexe, aquele que se move, aquele que toma uma providência, aquele que age, tá? O Estado ele fica inerte, ele fica parado e o contribuinte assume uma posição de dinamismo. Vamos ver aí exemplos? Por exemplo, vamos lá, o fato gerador do imposto sobre a renda. Quem é que aufere renda? É o Estado ou é o contribuinte? É o contribuinte. Você veja que é o contribuinte quem trabalha, quem negocia, quem ganha dinheiro. Né? O Estado fica parado. O Estado ele não pede, não existe qualquer tipo de imposição para que o contribuinte ganhe dinheiro por parte do Estado. O Estado fica ali parado, fica ali na dele, né, inerte, esperando que o contribuinte tome uma posição de dinamismo, ou seja, o contribuinte haja. Quando o contribuinte age auferindo dinheiro, auferindo renda, melhor dizendo, aí o Estado vem e cobra o tributo. Da mesma forma do ISS, né? Quem é que presta o serviço? É o contribuinte ou é o Estado? É o contribuinte, é o advogado que advoga, é o médico que presta o serviço médico, é o engenheiro que faz um laudo, tá entendendo? É o arquiteto que faz um projeto. Você perceba que é o contribuinte, é o cidadão, é a PF, a pessoa física ou a pessoa jurídica, pode ser também, quem faz o serviço. É o contribuinte, é aquele que se mexe para fazer o serviço. O Estado fica aguardando. O ICMS da mesma forma. Quem é que circula a mercadoria? É o Estado ou é o contribuinte? É o contribuinte. Então, o fato gerador dos impostos, e isso é muito importante para a gente poder identificar bem o imposto,
O fato gerador dos impostos, ele é marcado, ele é caracterizado por uma ação do contribuinte, certo? Quem age com dinamismo nesse caso é o contribuinte e não o Estado. O Estado fica numa posição de inércia. O Estado só se mexe para cobrar o tributo após a ação prévia do contribuinte, tá ok? Então, esse é um ponto que vocês não podem, de maneira nenhuma, deixar passar em brancas nuvens, porque, de fato, é o que vai diferenciar o imposto de outras espécies tributárias. Tá bom, pessoal? Na primeira aula de espécie tributária, eu trouxe para vocês uma classificação. Tributo não vinculado, tributo vinculado. Expliquei agora o que era um tributo direto e um tributo indireto, o que era um tributo real, um tributo pessoal. Então, essa classificação, ela se adequa perfeitamente aos impostos. Vocês podem pegar essa classificação e aplicarem aos impostos, que a gente vai ter uma classificação dos impostos perfeita, tá ok? Então, agora a gente vai aqui falar sobre taxas. Só um minuto aqui para eu pegar as minhas anotações acerca das taxas. Pessoal, a taxa, eu gosto de dar aula de imposto e de taxa na mesma hora, porque a taxa é um tributo antagônico ao imposto, tá? Enquanto o imposto é o tributo, a única espécie tributária não vinculada, a taxa, por excelência, é a espécie tributária vinculada. Ela é vinculada a uma atividade estatal específica. Você paga taxa para que o Estado preste um serviço específico para você. Tá? Você paga taxa, por exemplo, para que o Estado recolha o lixo da porta da sua casa. Você paga taxa, por exemplo, para que o Estado emita uma carteira de identidade ou emita um passaporte para você. Tá me entendendo? Então, assim, é importante que você entenda que as taxas são tributos vinculados a uma atividade estatal específica, certo? E é o maior exemplo de tributos vinculados que nós temos. Outras são as vinculações que existirão, mas a taxa tem uma característica de vinculação muito marcante, certo? Porque a referibilidade dessa vinculação é direta. Ou seja, existe um link entre o contribuinte que paga a taxa e o Estado que, em contraprestação, faz algo específico para esse contribuinte. Então, assim, ele paga, o Estado dá uma contraprestação específica. Daí a gente dizer que a referibilidade dessa vinculação é direta. Pessoal, as taxas estão previstas no artigo 145, inciso 2 da Constituição e nos artigos 77 e 78 do CTN. O artigo 145 da Constituição diz o seguinte, capte, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Aí vem o inciso 2, taxas. Em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Da mesma forma, o artigo 77 do CTN, replicando o artigo da Constituição 145.2, diz o seguinte, artigo 77 do CTN. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, pessoal, de cara nós temos dois tipos de taxas, e somente dois tipos, porque a Constituição previu dois tipos e o CTN previu dois tipos, então não tem 3 ou 4, só 2. A taxa decorrente do exercício regular de poder de polícia ou a taxa de serviço, tá? A taxa do exercício de poder de polícia se dá quando o Estado, tá, em nome do bem comum, em nome do coletivo, ele fiscaliza a atividade privada, a atividade do contribuinte de forma privativa, né, de forma privada, certo? Então, por exemplo, quando um contribuinte quer abrir um restaurante, por exemplo, um cidadão quer abrir um restaurante, fazer uma pessoa jurídica e tal, por mais que ele faça toda a constituição da empresa, existe uma legislação de vigilância sanitária, de Agência Nacional
de saúde, etc., que precisa ser obedecida. Então, o Estado, exercendo o seu regular poder de polícia, vai fiscalizar esse restaurante, né, esse pretenso restaurante, para saber se ele está seguindo todas as regras, todas as normas atinentes a esse setor do mercado, né? Por quê? Justamente é o Estado, o coletivo, tá? Representando o coletivo, que vai interferir, que vai intervir na atividade da pessoa jurídica ou da pessoa física enquanto ente privado, tá? Para saber se aquela atividade pode afetar positivo ou negativamente o coletivo. No caso, um restaurante que não siga as regras de higiene, que não siga as normas destacadas para a higiene e para, digamos assim, o fazer comida para um público, se ele não seguir essas regras, ele pode pôr em risco a saúde do coletivo. Daí a fiscalização do Estado, e essa fiscalização é paga através de uma taxa de poder de polícia, tá? O artigo 78 do CTN traz uma definição lindíssima sobre o poder de polícia. Esse artigo 78, inclusive, é utilizado pelos administrativistas, tá? Quando querem uma definição sobre o poder de polícia. É bom que vocês deem uma lida muito, mas muito delicada em relação a isso aí, tá? Atenta, uma lida atenta. A outra espécie de taxa é a taxa de serviço, tá? É quando o Estado ele põe um serviço à sua disposição ou efetivamente ele faz um serviço. O maior exemplo que nós temos é a taxa de coleta de resíduos, tá? Aquela taxa de lixo que a gente paga, tá? E uma coisa que tem que ser dita é o seguinte, é que se você produzir lixo e o Estado recolher, você paga a taxa. Agora, se você, por exemplo, tem uma casa de veraneio e não produz lixo na maior parte do ano, você também vai pagar, porque aquele serviço foi posto à sua disposição. O Estado gastou dinheiro pagando pessoal, pagando material de limpeza, pagando o carro do lixo, enfim, montando toda uma estrutura à disposição da limpeza urbana. E se você não produzir o lixo porque a sua casa estava fechada, pouco importa, você vai pagar do mesmo jeito. Por quê? Porque o serviço foi posto à sua disposição. Então, na taxa de serviço, tanto faz você efetivamente usar o serviço ou deixá-lo, ou o serviço está posto à sua disposição, né? E você mesmo que não utilize, porque a Constituição assim prevê. Tá ok, pessoal? Isso é muito importante. Duas espécies de taxas, a taxa em razão do exercício de poder de polícia e a taxa de serviço, tá bom? Vou mandar um material para vocês sobre impostos e sobre taxas, um texto, para que vocês leiam o texto, uma doutrina, tá? E assistam novamente a aula. É importante que vocês acompanhem essas aulas virtuais, essas aulas gravadas com a legislação, porque eu vou ter que citar a legislação e aqui a gente não tem, como em sala de aula, ou projetores ou lousa, tá? Então é importante que vocês estejam com o Código Tributário, legislação, o Vademecum, ou a Constituição também, lógico, em mãos, e que vocês também tenham um material de apoio, que normalmente vão ser os textos que eu vou enviar pelo aluno online, tá bom? Próxima aula a gente vai falar sobre contribuição de melhoria e contribuições especiais. Valeu, pessoal!